boa noite, bem-vindos ao Terceiro Milênio. O serviço de atendimento ao cliente é prática comum em quase todas as empresas. Não é fácil hoje prestar um bom serviço a clientes cada vez mais exigentes e disputados no mercado. A opinião do consumidor e sua satisfação precisam ser prioridades. Empresas com bons resultados têm um cliente como parceiro. Alegria, competência, atenção e preocupação com a pessoa são requisitos importantes para o consumidor. O funcionário de atendimento não deveria ser essencialmente técnico, porque as relações humanas são fundamentais para a qualidade dos serviços oferecidos. As organizações precisam investir em profissionais qualificados e empenhados em responder às necessidades dos clientes. Um vício da sociedade de consumo é não considerar a pessoa como estratégia para os seus negócios, dando pouca atenção ao ser humano. Qual é, então, o diferencial que determina a qualidade de atendimento de uma organização? A cultura das filas no Brasil pode ser um sintoma de desrespeito ao cidadão? Para falar mais sobre este assunto, está conosco o professor Fabrício Rosso. Ele vai ser entrevistado por Luciana Bertacchini. Mas antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está começando. Como o cliente é tratado pelo comércio, pelos bancos? O banco em geral, eles tentam cativar para conseguir o cliente, né? Cada firma trata de uma maneira diferente. Muitas vezes com descaso, algumas vezes sem um preparo até do próprio funcionário. Tanto no comércio como na advocacia hoje, o cliente é tudo, né? Então ele vem em primeiro lugar realmente. Depende do cliente. Se for um cliente bem sucedido, ele é bem tratado. Se for um cliente mal sucedido, menosprezado, né? Hoje o cliente tem uma certa regalia depois do Código do Consumidor. Eu acho que eles estão sendo muito bem tratados, por sinal. Você atende clientes? Atendo, só que eu trato ele como ser humano e não como consumidor. É um interesse econômico, né? Tem que vender, então o importante é negociar. O ser humano não tem importância nenhuma. Se você chega até o estabelecimento, quase que você é obrigado a comprar, né? O cliente bem atendido, ele compra e ele volta de novo para comprar mais. Então, você tem que ter um bom atendimento e ter preço também. Preço é muito importante. O cliente hoje busca preço. Agora, o maior problema que a gente encontra é treinar o pessoal para abordar os clientes, para pedir uma ajuda para o cliente, para ver o que ele está precisando. Porque um cliente que você aborda, sem dúvida, ele acaba gastando mais do que ele pensava comprar. Muito boa noite. Fabrício Rosso é administrador hospitalar e mestre em recursos humanos pela Universidade Mackenzie e professor do Centro Universitário São Camilo, aqui em São Paulo. Ele também é sócio-diretor da Fator RH, consultoria em gestão de pessoas. Muito boa noite, Fabrício. É um prazer tê-lo você aqui conosco no Terceiro Milênio de hoje. Boa noite, Luciana. Para nós é um prazer estar com vocês para discutir um assunto hoje de suma importância. Pois é. O cliente. E você viu a opinião do pessoal? O que você achou? Um panorama tão diversificado, umas pessoas colocando o cliente como foco central, outras como fator financeiro sendo mais importante. O que você pensa disso? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender a evolução desse cliente. Quem era esse cliente? Quem é hoje esse cliente? Desde 1990, com a promulgação da Lei 8078, que é a Lei de Defesa do Consumidor, nós estamos assistindo a uma metamorfose. Metamorfose? Lenta, mas uma metamorfose. O cliente começa a descobrir que ele tem direitos. Tá. Ele não é só mais um na fila, ele não é só mais um que entra no comércio ou numa instituição de saúde. Ele agora tem um nome, ele descobriu que ele tem nome, ele descobriu que ele tem direitos e que ele pode fazer valer os seus direitos. Então você está dizendo que o perfil dele vem mudando com o tempo, né? Vem mudando bastante. A partir dos direitos que lhe cabem.
E agora, hoje, pensando no cliente hoje, quem é esse cliente, Fabrício? Ou ele muda muito em relação ao tipo de consumo, ao tipo de... Como que é isso? Olha, Luciana, uma coisa muito interessante é a gente avaliar esse cliente hoje. Por quê? Se nós avaliarmos o cliente fora, um pouquinho fora do Brasil, nós vamos verificar que ele já ganhou algumas nomenclaturas assustadoras. Como, por exemplo? Nos Estados Unidos, hoje, existe uma linha de pensamento que diz que o cliente ele virou terrorista. Até depois dessa história de Bin Laden e tudo mais, o que a gente vê é o seguinte, o cliente nos Estados Unidos, pelo grau de informação que ele tem, pelo grau de formação que ele tem, ele exige tudo e muito mais. Um exemplo concreto. Nos Estados Unidos você tem McDonald's como tem em qualquer lugar do mundo. E nos Estados Unidos, pelo frio, pelo inverno, eles também servem leite, servem chocolate quente. Um cliente passando no drive-thru pegou um desses chocolates quentes e o chocolate caiu no colo dele. Mas caiu dentro do carro, ou seja, talvez tenha sido até uma própria negligência ou imperícia do cliente. Do próprio cliente. O cliente não teve dúvida. Entrou na justiça contra o McDonald's, alegando que foi uma imperícia da pessoa que o serviu porque tinha colocado demais, até a borda o leite. Que favoreceu escapar a tampa. Exatamente, e cair no colo dele. Conclusão final, o cliente ganhou uma indenização de $70 mil. Mas o que você acha disso? Eu penso uma situação mais radical por aí, não é? Eu acho que no Brasil a gente está caminhando para um outro tipo de cliente, graças a Deus. Desde o advento do Código do Consumidor, nós estamos assistindo um cliente que está se transformando de passivo em cliente cidadão. Na verdade, tudo o que ele quer é que os direitos dele sejam preservados. Ele não está em busca de terrorismo, como em algumas instituições ou países. Pois é, me dá a impressão que fica o cliente contra a empresa nessa situação, né? E a empresa precisa tanto do cliente. Perfeito. Eu acho que essa relação ela é muito salutar e ela tem que existir. A empresa tem que fazer o seu papel e o cliente também o seu papel. Ambos têm que estar numa linha de comunhão entre si. E esse é o grande desafio. Seria uma parceria, eu posso pensar assim? O cliente como um parceiro de uma empresa? Também. Eu acho que, em primeiro lugar, a empresa tem que conquistar a parceria do seu cliente. Através do quê? Quais são as estratégias principais? Olha, em primeiríssimo lugar, a empresa tem que oferecer atenção. Um cliente odeia entrar num estabelecimento comercial, num banco, e sentir que ele não tem importância. Ficar no balcão e quem está do outro lado conversando, batendo papo e leva meia hora para atendê-lo. Isso deixa o cliente, de certa forma, muito, muito insatisfeito com a empresa. Com a sensação de desrespeito, a gente poderia até pensar assim também, né? É um desrespeito. Se a gente pensar, é um desrespeito. E para os prestadores de serviço, na área da saúde, na área bancária, eles precisam acordar rapidamente para esse fato. Então, é a atenção. Atenção. Eu acho que esse é o primeiro passo. Enquanto você não der atenção, enquanto a atenção não for prioritária ao cliente, todo o restante fica para segundo plano. Nós temos que parar com aquela velha frase de querer atender o cliente como nós gostaríamos de ser atendidos. Isso é um erro. Na área da saúde a gente vê muito isso. Dentro de hospitais, em clínicas, as pessoas pregando, atenda o cliente como se fosse você. Espera lá, o cliente não é você. O cliente é o cliente. Ele tem o nome dele que não é o seu. Conheça o seu cliente. Ele tem uma individualidade. E a gente não pode esquecer de duas coisas no atendimento ao cliente, no bom atendimento. Primeiro, a expectativa do cliente. Segundo, a percepção final desse cliente.